Primeira coisa, falando de F5, eu acho que a F5 ela tem um negócio que poucas empresas têm, ao meu modo de ver. É a resiliência de apanhar por muito tempo acreditando numa ideia. Porque a gente nasceu com o objetivo de ser uma empresa B2B. A gente nunca foi a empresa que fez B2B o banco. seria business to business, que é a empresa atendendo a empresa, Isso. né? Não ter cliente pessoa física. Eu nunca tive cliente pessoa física. E imagina para uma empresa que está começando com 4 sócios ali, precisando pagar a conta dos 4 sócios. Tem que dizer não para alguns clientes, né? E é o que a gente mais fazia. Num momento, Judá, que eu falei assim, cara, não dá mais. Eu vou desistir. Eu tô falando que a empresa tinha 12 anos. Falei, eu vou desistir, eu não aguento mais, cara. Não tem segredo fazer banner. Não tem segredo pra você fazer um. Pra você fazer 5 mil, tem. Entendeu? É o que eu tava falando pro pessoal. A gente tem até o final do ano agora pra entregar 3.500 banners. Fala Incansável, seja muito bem-vindo ao podcast Como Você Chegou na Faixa Preta. Podcast que tem por objetivo trazer empresários do segmento de comunicação visual e gráfica que saíram do absoluto zero, anonimato dentro do nosso mercado e conseguiram construir um negócio que fatura mais de R$500 mil por mês. Meu nome é Judá Donai, sou CEO aqui da Afcon, o host do podcast, né? Que nojo. E vou estar conduzindo sempre essas conversas aqui com nossos queridos convidados, e tem aqui o meu co-host. Co-host, que chique nós estamos, né? Eu sou o Henrique, responsável direto pelo marketing aqui da Afacon, de todo o grupo aqui envolvido pela Afacon. E Judá, hoje nós temos um convidado extremamente especial para o quê? O segundo episódio, né, do nosso podcast. É o segundo episódio. Segundo episódio, ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Filipão, manda bala aí, quem que é você, de onde você veio? O que bebe, o que come, onde dorme. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, é um prazer poder fazer parte dessa história tão bacana que a gente está construindo junto. Seu episódio número 2, pô, muito legal. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe da F5, tenho 41 anos, sou natural da cidade de Campinas, São Paulo. E a F5 também é uma empresa que já conta com 18 anos, né? A gente acabou de atingir nossa maioridade, até que o tema da campanha desse ano, todo ano a gente trabalha com temas, chegamos à maioridade, né? A nossa história é o nosso maior patrimônio. É um pouquinho disso que eu vou falar hoje com vocês, né? Um pouquinho da história da F5. Massa. Felipão, então começa contando já da onde que surgiu o mercado de comunicação, de impressão para vocês. Uma loucura, né? A gente conversei até um pouquinho com o Henrique uma vez, mas assim, a nossa história é muito bacana, assim, né? Porque 18 anos, eu tô com 41, então comecei muito cedo na área também, né? Eu fui designer por paixão, né? E a nossa história, ela se funde muito, né? Porque a F5 ela é formada por 4 sócios. Eu, o Rafael Santos, né? Que o apelido dele é o Beiço. O outro é o Rafael Gomiero, que é o Leite, e o Gui. E assim, a gente veio a se formar como empresa, mas a gente se conhece a vida toda. Porque, por exemplo, o Guilherme, eu estudei com a irmã dele na época de escola. E aí eu saí, meu irmão estudou com o Gui, se eu não me engano. E aí eu fui para uma outra escola de Campinas e eu estudei com o Rafael. E aí estudamos junto e tal. E depois de 8 anos a gente se encontrou de novo na faculdade. E quando a gente se encontrou na faculdade... Faculdade do que vocês fizeram? Fizemos comunicação, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Com ênfase em marketing. E quando a gente estava fazendo faculdade, o Rafael namorava a irmã do Gui. Então, tipo, tava tudo ali. Já me perdi na história. Já. A irmã do Gui é que estudou contigo. Sim. Entendi. Parece até cidade pequena, né? Parece que Campinas tem, sei lá, 1 milhão de... Tem 1,5 milhão e a macro região, que é a região metropolitana de Campinas, tem 2,5 milhões, né? Gente pra caramba. E assim, a gente se conheceu tudo e no terceiro ano de faculdade, o Rafa, o Gui e o Rafa Santos decidiram montar a empresa. E era F5 Soluções Gráficas e Informática. Por quê? Porque o Guilherme mexia com sistemas, né? E tinha um contrato meio que terceirizado. E nessa época eu mexia com design. E eu sempre estava trabalhando com design e tal. Só que eu estava meio cansado de trabalhar de cueca, que eu falo, né? Porque não tinha um lugar nem nada. E nessa época eu fui para Barcelona. De cueca. O famoso trabalhar de cueca. Não tinha hora para acordar, não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para fazer. Mas eu já tinha uns clientes legais, assim, essas escolas que a gente atendia, né? E nessa fase eu fui fazer um curso de design em Barcelona. E quando eu voltei, meu pai me disse, eu estava muito envolvido com um negócio de Ponte Preta, que eu gosto muito, ele falou, tá na hora de você tomar um jeito na vida.
Vamos trabalhar sério, vamos fazer alguma Mas tava coisa. muito envolvido? Quanto envolvido? Conta pra galera aí. Ah, muito. Porque se hoje tu já é envolvido, naquela época tu tava muito... Quando ele fala assim, eu tava muito envolvido, quem vê nem conhece hoje, né? Ele comprou R$1.000 de camiseta do Ponte Preta agora há pouco. Eu tava muito envolvido. Tipo, torcida profissional. organizada, Ah, tudo. sim. Eu fui vice-presidente de uma torcida da Ponte Preta durante 6 anos, né? Então, eu tava muito. Viajei o país inteiro falando de Ponte Preta, conhecendo. Aqui mesmo, Santa Catarina, fui para Joinville, conheço Orlando Scarpelli, conheço a Ressacada, conheço um monte de lugar, né? Uhum. Fui um monte de lugar. E aí ele falou, tá na hora de você, né? Vamos virar homem agora, né? E aí, como eu tava com esse lance de design e tal, e tava trabalhando em casa, falei assim, pô, tá na hora de profissionalizar. E toda vez que eu fazia algum job, eu descia na F5 fazer a impressão da provinha para levar. Porque naquela época, nem sei como que é hoje. Hoje, como a gente não atende agência, é muito difícil eu saber. Mas tinha que levar a prova impressa pro cara ver, né? Assinar a campanha, isso e aquilo. E eu fazendo isso 1, 2 meses, a gráfica era basicamente uma sala desse tamanho. Uhum. Tinha uma HPzinha triste lá, mas saíam umas impressõezinhas. Era, acho que uma Phaser, acho que era Epson, não lembro. Uma Phaser 7710, se eu não me engano, que é o modelo. Aí eu peguei e levava lá e o Rafa falou assim, pô, a gente tá com esse espaço aqui, pô, você tá todo dia aqui, a gente já tá na faculdade junto, você tem o que a gente não tem, porque você vende bem pra caramba, você conversa com todo mundo. E eles sempre foram um pouco mais introspectivos, né? O Guizão... Informática, inclusive, né? Não tem como o cara ser cara do extrovertido, TI, né? né? Do TI é fechadão, E eu até pô. perguntei pro pessoal lá que foi pra Goiás. E eu falei, e o Guizão, conversou? Porque o Guizão é mais introspectivo, ele é quietão, né? Mas quando ele dá de falar, ele fala bastante também. Aí eu peguei e falei pra ele, cara, daí ele me convidou, falou, vem pra cá, a gente tem um espacinho aqui, você fica aqui com a gente. Isso já eram os 3 sócios, já. Sempre foi essa mesma conjuntura, né? Isso aqui. Isso em quanto tempo de empresa? 6 meses. 6 meses de empresa. Os caras batendo cabeça tentando vender. Cara, e era muito louco, né? Assim, porque eram 3 pessoas, a gente tinha o contrato que o Gui fazia o sistema, sei lá, que na época devia ser um contrato, sei lá, de, vamos chutar aí, R$5.000. Era R$5.000 e aí na gráfica fazia R$7.000 por mês nesse começo, assim, tipo, era um negócio surreal. Então você tinha, pô, você não tinha nada de faturamento, tinha que pagar aluguel, tinha que fazer as coisas. E tinham 3 pessoas que dependiam da parada ainda. Da parada, né? E eu falei assim, pô... Só que assim, era uma área que eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei muito de produção, assim, né? De ver máquina e tudo mais. E aí quando ele fez o convite, eu falei, pô, vai ser a oportunidade que eu vou ter de não trabalhar mais de cueca, de ter um lugar, um horário fixo, começar um horário, terminar outro horário. Ilusão minha, né? Porque no começo você nunca termina no horário que você pensa que vai terminar, né? E aí, cara, eu de bate-pronto eu aceitei. Então eu entrei na F5 mais ou menos com 6 meses de empresa, né? Mas pra trabalhar lá ou já como sócio? Já tipo chamaram? Já me chamaram pra sócio. Falaram, vem ser sócio que você vai mudar um negócio aqui, porque você tem o que a gente não tem. E eu tenho uma história muito interessante, né? Eu vi os 2, 3 primeiros faturamentos, dava lá R$7.000 e tal. Aí eu cheguei lá, quando eu entrei, eu falei assim, gente, agora que eu entrei, fica tranquilo que a gente vai vender R$20.000 por mês. Aí os caras, pô, 20 mil? 20 mil. E, pô, no dia que eu conversei com o Henrique, inclusive, eu tinha feito uma venda de 28 mil. Então, como a jornada muda, né? Como as histórias, elas vão... Era uma meta inalcançável chegar em 20 pila, né? Era muito longe, Judá, muito longe. Eu falava assim, R$20.000. Tudo bem que o dinheiro era outro, mas assim, era uma coisa assim que, pô, pra quem fazia 7, era o triplo praticamente, né? Então, eu falei, pô, R$20.000. E a gente chegou, primeiro mês, eu lembro de 20.500 e alguma coisa. Passou bem pouco, né? Falei, nossa, gente, isso aqui vai dar muita grana. Aí acabou que começou a engrenar, né? E eu lembro que o primeiro serviço grande que a gente teve foi cordões tipo da Imprisil, assim, que a gente terceirizou com um parceiro. E assim, esse trabalho só foi um trabalho de mais de R$10.000. Na hora que veio o lucro do negócio, vamos gastar tudo, inconsequente, sabe? E assim, eu vou te falar bem a verdade. Bora pra night. Não, era muita night. Assim, e a gente sempre foi muito amigo, né? Então, a gente saía junto. A gente fazia tudo junto. Eu lembro até que um dos primeiras granas, assim, top, vamos pra Oktoberfest. Ah, mas é a empresa. Ah, a gente põe um aviso e vai pra lá. Veio todo mundo pra cá, assim, tipo uma loucura, assim. Inconsequente, mas é que eu acho que também faz um pouco da história, da jornada. Sim, pô, tá do louco. nosso DNA, né?
Que eu acho que isso tem até hoje, né? O nosso DNA é um DNA muito jovem, né, cara? A gente tem um DNA... Não, no o design tá muito presente até hoje no F5, né? Tipo, que é o que a gente tava falando aqui dos brindes, que, né? Que Da tem, marca tipo, da F5, marca né? F5. A gente cuida muito. E eu falo assim, eu bato O próprio muito. nome é muito bom, né? É. O nome mesmo, F5 é muito bom. E o nome também tem uma coisa interessante, né? Que todo mundo sempre perguntava, né? Vocês sabem por que é F5? Deve saber ou não. Pra mim é da atualização. Olha, bateu. É isso, né? F5 Mas- clica pra atualizar o... e é uma empresa que busca estar sempre atualizada. Não, isso é que eu falo, que o atualizada. nome é muito massa por causa disso. Só que assim, o pessoal pergunta, o que é F5? O que é F5? É Felipe, força, fé, foco. E não tem nada a ver com isso. Mas são 5 donos com a letra F, não tem nada a ver. Daí você explica, o cara fala, que sacada. E desde o começo a gente sempre teve muito cuidado com esse lance da marca. Assim, Tive um né? pensamento intrusivo aqui agora. Que da mesma linha do F5 não dá pra abrir uma funerária chamada Alt F4. Aí é duro, hein? Piada ruim, mas é que foi um pensamento intrusivo, precisava colocar aqui na mesa. E a gente sempre cuidou muito da marca, sempre gostou muito. E eu falo, eu bato muito na tecla da nossa marca, assim, né? Porque pra quem não conhece, pra quem tá escutando a gente, aqui na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, ali a gente tem um nome muito forte, né? Sim. E a gente tem um nome muito forte. Então a gente zela muito por a nossa marca, E né? até muitos outros empresários de comunicação visual e gráfica seguem vocês e Sim. se referenciam em vocês pela Isso. qualidade de marketing que vocês fazem mesmo. E assim, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, Judá, que eu acho que eu não acredito no acaso, né, cara? Eu acho que tudo é fruto de muito trabalho, muita dedicação, Esforço, perseverança, né? E, assim, uma conversa que a gente teve no começo do ano, inclusive, né? Cara, a gente talvez não tenha noção da importância que a gente tem pro segmento na nossa região. Quantos empresários da nossa área, como a gente conhece muita gente na região, fala, pô, vocês são foda, pô, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, como que vocês fazem? E pra gente não tem muito segredo assim. E a gente abre a caixa de Pandora justamente porque eu acho que o mercado ele tem que se desenvolver, ele tem que crescer. Mas é o que eu falo, exige muita resiliência, não é fácil. Quer dizer, na verdade, Sim. aquilo que a gente falou, é fácil, mas não é porque é fácil que seja fácil de aplicar, né? Você Sim. tem que ter lá persistência, você tem que estar lá no dia a dia, né? Não tem jeito. E nessa época vocês trabalhavam com quais produtos? Quais eram os principais produtos? O que você quisesse fazer. Não Se tinha fosse para muito. chegar no 20 mil, estamos pegando. Mas Faz assim, o fácil. principal produto da F5 durante uns 5 anos foi o convite de segurança. A gente fazia, como a gente conseguiu homologar o papel de segurança, papel moeda, né? E a gente fazia o convite, Evento mesmo. balada. Todas as baladas da região a gente fazia. E é muito legal que a gente tem cópia da maioria, de 90% dos convites que a gente fez até hoje lá. Que a gente vai colocar na nossa timeline lá, que a gente está desenvolvendo e tal. Porque a F5, ela nasceu dentro de uma empresa de um amigo nosso também, que cedeu essa sala pra gente, que é o Alan. E ele tem uma produtora muito grande no estado de São Paulo de eventos. E ele falou, cara, eu sempre faço o convite de segurança. E como vocês são tudo meus irmãos, começa a fazer. Faz desse jeito que eu vou comprar de você. E todos os eventos, todas as baladas, a gente fazia junto. E a contrapartida era não cobrar aluguel nosso, entendeu? Então a gente fazia. Só que a gente começou a pegar muito nome. Tanto que a gente fez final de ano do Sirena, que é uma balada muito conhecida em Maresias e tal. Fez bastante coisa legal. Só que assim, a gente vai passando pela essa jornada de empreendedor e você vê que a empresa precisa crescer. Porque vai chegar o ponto que você vai ter que decidir. É isso que você vai querer fazer pro resto da vida ou não? É isso aí que vai pagar suas contas? E começou a chegar a hora, né? Porque com 5 anos de empresa, a gente já tava batendo quase tudo 30 anos de idade. Todo mundo tá? formado. Todo mundo formado, que a gente se formou tudo junto, então... Cara, isso deve ser muito doido, né? Você ter 4 publicitários na sociedade é a ideia que você tem que falar, não. Tem que arquivar umas ideias de tanta ideia que deve ter, né? Por isso que é bom ter 3, porque o Guizão é o cara que fala não pra tudo, né? É o pessimista. Ele fala, não, isso aí não vai... Eu falo, não, confia, cara, acredita. Isso é um negócio muito legal, porque como eu sou o cara que mais viajo nas coisas, eles me dão uma autonomia muito grande, assim, pra fazer, pra desenvolver, porque eles sabem que eu tenho um cuidado bem grande com a marca, né? Como diz minha esposa, a sua cara, sua feição muda quando você fala da F5. E é isso mesmo, entendeu? Nossa. É a paixão pelo É a negócio paixão mesmo. pelo negócio, né, cara? Porque ninguém fica 18 anos fazendo um negócio se você gosta mais ou menos, né, cara? Não tem... Real. E eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz, né? Então, tipo, a F5 pra mim, ver hoje, pode soar assim como... Não sei se essa palavra é arrogância, sei lá, mas... Eu não faço ela mais por causa de dinheiro, assim, entendeu? É uma outra parada. Claro que eu quero dinheiro, porque eu tenho um padrão de vida que eu gosto de coisa boa, eu gosto de viajar e tudo Mas já mais. tem, não muda muito daqui pra frente, né, velho? Não tem a pretensão de ficar bilionário, não é nada disso.
Hoje eu sinto muito mais realização em ver o que a F5 se tornou, a estrutura que ela tem, mas principalmente o fato da gente conseguir mudar a vida das pessoas que estão com a gente lá, do que propriamente falar assim, pô, tá naquela ganância louca de quero dinheiro. Cara, não é isso. Então, às vezes o cara fala assim, pô, você falar que você não quer trabalhar mais por conta de grana. Não é porque eu não trabalho, mas assim, hoje eu tenho outras coisas. O que te motiva não é mais isso. Não, mas, ô, Felipe, até na conversa que a gente teve na live recentemente, tu veio com um discurso muito parecido com o do próprio Judado. Tipo assim, cara, eu já atingi um nível aqui que crescer mais não muda mais muito meu padrão de vida. Agora, a galera que tá confiando no projeto, a galera que tá abaixo ali, trabalhando, dentro da F5 mesmo. Cara, eu acompanho vocês no Instagram, inclusive, também. O carinho que vocês têm pelo funcionário é muito grande, né? Eu vi que você mandou uma foto lá no grupo do Benchmaster, por exemplo, colaborador novo. No primeiro dia já tem o kitzinho de boas-vindas, tudo de integração ali. Tem. Eu acho que assim... E muda o ambiente, cara, porque a gente tá foi provocado ano que vem montar o kit, velho. A gente tem um kitzinho, mas daí a gente falou, pô, nosso kit tá muito mequetrefe. Cara, e é duas coisas que a gente aprendeu com o Faixa Preta até agora, né? A confraternização de final de ano e o kit de integração. Não, o Vinícius falou que na última confraternização foram 2 motos. Duas motos, 2 TVs, uma geladeira. Pô, nós estamos muito bom de vaca, velho. Isso eu não fiz ainda, não. Mas o funcionário hoje gosta de trabalhar lá, né? Cara, são cases que são interessantes, né? Eu tenho o Marcos lá, que é nosso funcionário há 15 anos. E a empresa tem 18. E assim, ele já recebeu, ele é um cara muito experiente no mercado, assim, que muita gente gosta dele. Ele recebeu proposta, sim, faz 5 anos que ele recebe proposta dos 2 maiores concorrentes nossos, ele não sai. Não sai. Entendeu? Porque também já não é mais só pelo dinheiro. Não, então, tipo, tem essa ligação com a empresa, né? Tu tá conseguindo passar isso pros caras, né? Isso que é massa. E você pensa, né, cara, é um cara que é tão querido que o cara foi no meu casamento. Entendeu? Nossa, tipo, o cara foi no meu casamento, o cara foi no chá de fralda do meu filho, o cara foi no aniversário de 1 ano do meu filho. Porque já não é mais meu funcionário, ele é até as 18, depois cria-se uma relação diferente, Sim, né? Imagina, né? 15 anos caminhando junto. E assim, é o cara que, eu não lembro quem que falou no Eu e o Henrique, em 4 anos, a gente já consegue até falar mal das esposas junto. Então, pô, Imagina 15. Então, pra você ver. E aí, é um cara que, quando deu o BO da pandemia, quando o barco quase afundou, o cara tava lá, né? ele catou e falou, não, fica tranquilo, eu vou segurar a onda. E ele foi um cara, falei, Marcão, vou precisar da sua ajuda. Não, eu sei que vocês vão me pagar, fica tranquilo. Vê como que vai ser só. Pô, como que você vai falar não? Eu tenho a dona Hilda, que é a moça que faz limpeza pra gente lá, 2 vezes por semana. Ela tá 16 anos com a gente. Na pandemia, a gente falou, dona Hilda, a gente vai ter que dispensar a senhora. Ela, não, eu vou vir aqui limpar sem cobrar, porque vocês sempre foram bons comigo. Que massa, cara. Hoje em dia, é até chato falar isso, assim, ela já é uma senhora de idade. Não é mais a melhor limpeza do mundo, mas eu não tenho coragem de desfazer do trabalho dela. Por quê? Porque no momento que a gente precisou, ela sem cobrar nada em troca falou, pode deixar que eu tô com vocês. E aí outro caso interessante, os 2 últimos funcionários que a gente contratou, os 2 tiveram proposta também dos 3 principais concorrentes da F5 na região. E o que tu acredita, cara, que tá retendo essa galera contigo? Porque você tá com quantas pessoas hoje? Com os sócios hoje são 14 pessoas, né? E então, com 14 pessoas, vocês estão batendo 500 mil. 500 mil. 500, tivemos 508, 510. Já tivemos o pico ano passado de 700. Que é bem abaixo da média do mercado, né? Que a gente tem aquela média de 12. Porque isso é loucura, né? Acho que isso é legal a gente explodir, porque na prática, a maior sacada, o maior diferencial que realmente gera um ponto de interrogação é o cara que tá com 14 faturando 100. Como assim um maluco tem 14 funcionários com sócios e faturam 500 nem mil reais? consegue conceber faturar 5 vezes mais sem mexer em quantidade de funcionários. Né? Mas aí que É muita coisa. Qual que é na tua visão 2 pontos? 1, a questão do talento, o que você realmente acredita que retém o talento? E segundo, o que você acredita que desenhado o modelo de negócio fez com que ele seja tão eficiente? Eu acho assim, a primeira coisa, falando de F5, eu acho que a F5 ela tem um negócio que poucas empresas têm, ao meu modo de ver. É a resiliência de apanhar por muito tempo acreditando numa ideia. Porque a gente nasceu com o objetivo de ser uma empresa B2B. A gente nunca foi a empresa que fez B2B o banco. seria business to business, que é a empresa atendendo a empresa, né? Não ter cliente pessoa física. Eu nunca tive cliente pessoa física. E imagina para uma empresa que está começando com 4 sócios ali, precisando pagar a conta dos 4 sócios. Tem que dizer não para alguns clientes, né? E é o que a gente mais fazia. E muitos dos amigos da área falavam, pô, mas como que vocês estão fazendo isso? Porque a gente tinha, desde o começo, muito bem desenhado o que a gente imaginava fazer.
Porque como meu pai ele foi diretor de multinacional, assim, ele tem um contato muito grande na região. E eu sempre falei pro pessoal, vamos explorar esses caras. E o network foi acontecendo, né? A grande realidade é essa, né? Então, assim, o fato da gente ter acreditado no nosso propósito desde o dia 1, acho que já faz uma puta diferença. É um negócio que, assim, que vale muito a pena salientar. Então, se você tem um objetivo muito claro, se você tem um foco muito claro, cara, não desista. Não larga o osso, não larga o osso, persista, tá? E eu contei essa história, eu acho que foi pro Vinícius outro dia, né, cara? Num momento, Judá, que eu falei assim, cara, não dá mais. Eu vou desistir. Eu tô falando que a empresa tinha 12 anos. Falei, eu vou desistir, eu não aguento mais, cara. Não dá, cara. Acabei de casar, eu preciso trocar de carro, eu preciso ter tempo, eu preciso prover uma parada legal pra minha esposa, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que vem de uma classe social diferente, eu sei disso. Então eu tava acostumado com isso, mas eu também sempre fui o cara que tive muito orgulho de tipo, eu não quero pedir pro meu pai, eu não quero pedir pra minha mãe, eu não preciso disso, vai ser fruto do meu trabalho, sabe? E quando eu falei que eu vou desistir, algumas pessoas, não, segura mais um pouco. Principalmente minha esposa, que foi muito foda comigo, assim, sempre esteve do meu lado. Nossa. Se eu tivesse desistido, a nossa virada de chave foi exatamente 6 meses depois. Então, muitas das vezes, o nosso tão ao desejado sonho está muito perto. Então, você tem que persistir, cara. Porque imagina se eu tivesse desistido com 12 anos, a empresa não seria o que ela é hoje. E foi bem nessa fase... 6 meses depois que o jogo virou e assim, a gente tá hoje há 6 anos numa toada de crescimento muito diferente, assim, sabe? Muito, muito bacana. E o que foi essa tua virada 6 meses depois? Tu lembra? Foi um contato através de network com a Pirelli, que é o nosso maior cliente, né? E assim, a gente já fez material pra Pirelli. A gente faz pro Brasil inteiro, né? Na Pirelli. Campinas é a 4ª maior fábrica da Pirelli no mundo, né? Então... Muita indústria lá, né? Muita indústria lá, né? E lá também é considerado o Vale do Silício brasileiro, né? Muita empresa de tecnologia tá tudo por lá, né? E assim, a gente faz tudo para Pirelli no Brasil. A gente faz a Rede Campineus, que é da Pirelli. A gente faz a Promission, que é as fábricas de pneu de caminhão, que é da Pirelli. Faz a TLM, que é a logística da Pirelli. E assim, a gente faz Brasil, entregou material à Argentina, fez material pro Chile, mandou material para Itália. É um cliente, né, velho? É um cliente. Muda totalmente a história da empresa. Cara. E isso a gente ouve atrás, faixa preta atrás de faixa preta. Não muda. Um cliente leva você para o próximo nível. Mas eu te falo também, Judá, você ter um cara muito grande, você já tem que buscar o outro, porque você não pode ser refém desse cara e principalmente, esse cara vai te dar tranquilidade, estabilidade. Mas provavelmente quem vai te jogar para o outro nível vão ser os outros clientes que você vai conseguir também, que já A partir dele. Porque esse cara abre muita porta, né? E esse cara abriu muitas portas. A gente faz a BYD também. A gente que fez toda a fábrica quando a BYD veio para o Brasil e é um cliente nosso que é recorrente há 6 anos. Que é um trabalho nosso que a gente vem falando. Nesses últimos anos, os principais clientes da F5 não tem um com menos de 8 anos de casa. Entendeu? Nossa. Então, assim... E é um comportamento, Felipe, assim, até para deixar mais redundante isso de forma positiva. Quando a gente olha para o mercado, as empresas faixa preta que eu já visitei, não tem uma porrada de cliente. Não tem. Entendeu? A própria Mão Colorida, que é uma das maiores empresas que eu já fui, lógico, se a gente pegar uma gráfica offset, se a gente pegar uma flexografia, se a gente for para o nicho gráfico em si, você vai pegar a galera que tem uma carteira de clientes, né, de linha editorial e etc. É uma carteira muito maior. Mas comunicação visual, cara, é sempre 1, 2, 3 clientes. A Mão Colorida são 3, cara. É Copenhague. Não, Mão Colorida. Não, é Boticário, Cacau Show e a Renner. Tipo, 3 grandes clientes. Daí o Grupo Bolt tem 14 marcas, como é o caso da Pirelli. Assim, a Pirelli é meu principal cliente. Pá, a Pirelli tem um monte de submarcas ali, né? Então você... Que muita gente nem conhece. Então, então, tipo... E outra coisa, assim, que a gente sempre bateu muito na tecla, tá? A gente trabalha para essas empresas grandes. O cara fala, pô, de onde vem todo esse faturamento? Como que acontece? Como faz isso? Porque vocês não divulgam muita coisa. Primeiro que tem toda essa questão de compliance das empresas e tal. E eu acredito também que quanto mais quietinho você faz algumas coisas, melhor as coisas funcionam também, entendeu? Porque tem muito olho gordo no setor também. Mas assim, isso é uma coisa que tipo, faz toda a diferença para a empresa e se for pegar de 500 mil reais por mês, é o que eu bato na tecla com o pessoal também. Pô, a gente chegar até 350 mil reais todo mês é muito tranquilo. Sabe?
aquela demanda É o que vem... 350 para frente que é a... que daí vamos falar que transpira um pouquinho mais. Não tô transpirando tanto também, não. Tô até tirando um pé um pouco, assim, né? Que até algumas das questões que a gente vai conversar no que vem junto nós, né? Mas, assim, eu acredito muito nesse modelo de negócio que a gente tem e é o que eu falo pro empresário de comunicação visual. Cara, por mais que seja difícil, tente segmentar o seu negócio. Porque é uma forma de você se especializar, para você não ter tanta novidade, entendeu? Pra você diminuir seu retrabalho, para as coisas fluírem de uma forma um pouco mais homogênea, né? E deixa de ser essa loucura que eu tanto vejo no mercado de comunicação visual e que eu falo assim, puta, eu sou totalmente contra. O cara ficar trabalhando madrugada, 3 dias sem parar, cara. Isso aí, uma hora o seu corpo vai cobrar. Uma hora a família vai te cobrar isso, entendeu? O E até Ivan onde falou vale a uma pena? frase legal, né? Trabalhar muito acaba com o casamento. E trabalhar pouco também. Então é o equilíbrio, É o né? equilíbrio. Eu acho como tudo na vida, né, Judá? Você tem que ter total. equilíbrio, né? E eu falo assim, eu sou muito grato a tudo que a F5 me proporciona, porque, por exemplo, eu vim pro CV Sign, mas eu tô aqui faz 6 dias. Foi do Beto Carreiro ontem, você tá falando. E assim... Ontem, segunda-feira, no caso. Segunda-feira. Né, E o CV Sign de Fortaleza foi muito interessante também. Fiquei 6 dias lá. Meu telefone tocou 2 vezes da empresa. O resto tá tão fluindo, as coisas estão acontecendo tão tranquilas que ninguém me liga pra falar. Na verdade, eu sou o mais chato da história, que vira e mexe, eu mando mensagem, quero saber como tá acontecendo, entro na câmera e tal, isso e aquilo. E quais são os principais produtos que tu trabalha hoje, cara? isso é legal, porque você falou que lá no começo, o que viesse, vocês Viesse, atendiam desde tava que viesse valendo. de empresa, né? Então, Mas hoje, como é que tá? Eu acho que eu vou dividir essa pergunta em 2 respostas. Primeiro, que a F5 ela é voltada ao B2B, ela tem uma área de licitação pública e a outra coisa a gente atende franquias. E as franquias a gente atende só a parte de endomarketing, né? Só a parte interna mesmo, né? Ponto de venda e o endomarketing da franquia em si, né? Mas dentro disso... Pra galera talvez que seja leiga, né? Porque nem todo mundo que vai ouvir aqui é faixa preta, né? A grande maioria não é. O que é o endomarketing ali e o PDV? O PDV, na verdade, são as campanhas promocionais que a rede de franquia faz. Então... Dia dos Pais, Dia das Mães, promoção, compre 1, leve 2, adesivo, wobbler, faixa, positivar a loja dentro da loja. Então você me perguntar, você faz a fachada dessas franquias? Não, a gente não faz. A gente faz tudo que é de dentro, de fora para dentro, mesmo. promocional mesmo. E o endomarketing mais é as questões junto com as franqueadoras do material de apoio que eles precisam de venda de franquia, de motivação interna, de corrida de vendas, que a gente faz bastante também com o pessoal. Então é isso. Mas dentro desses 3 segmentos que a gente faz, é o que eu falo, a gente é muito bom para fazer banner. Ah, mas como assim? Não tem segredo fazer banner. Não tem segredo para você fazer pra você fazer 5 mil tem. Entendeu? É o que eu tava falando com o pessoal. A gente tem até o final do ano agora para entregar 3.500 banners. Janeiro eu já tenho uma outra demanda de 2.000 banners. Então, Esse é o corte no padronizados começo também, do podcast já, né? Fazer um banner não é difícil, mas fazer 5 mil... 5 mil padronizados, né? E assim, respeitando uma a outra risca. coisa. E são todos os detalhes que fazem diferença. Outro produto que a gente tem, a gente tem um cliente muito grande também, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, que está com a gente faz 4 anos. E como tem toda a questão de acessibilidade, em volta de todos os eventos eles têm aqueles prismas, né? E a gente desenvolveu o prisma em polionda para não machucar o atleta nem nada do tipo, né? E assim, se você for fazer um prisma, o prisma ele é aberto, ele tem 2,20 metros por 1,30. Se for fazer um na mão, você vai gastar 7 minutos. Mas a gente tem uma demanda de 1.000 por mês. Caramba. Todo mês. O que a gente fez? Até um material que a gente levou para Goiânia, né? Na Calout. A gente tem a aplicadora. Então, o que demorava 7 minutos para fazer, hoje a gente faz em 3. Porque a gente automatizou o processo. Porque tem demanda, porque tem volume, porque tá nichado. E é uma outra coisa. Quem compra bem, vende bem. Como é um material que a gente sabe que a gente faz sempre, o Guilherme está sempre em negociação com a principal distribuidor de polionda do Brasil para ter Qual o que é melhor o volume de polionda de vocês? A gente tem 1.000 por mês. Então, é polionda pra caramba. Toda vez que tá pedido, o cara dá risada sozinho. Então, uma das ideias que eu falei pro Gui foi, esse ano, a gente tá pensando muito em compra também, né? Porque quanto melhor você compra, melhor você vai vender. Então, É lucro limpo, né? Qual que é a estratégia? Cara, vamos ver polionda para 6 meses, porque a gente sabe que já tem, porque faz 4 anos que a gente faz, todo mês tem, então a gente já tem histórico. Eu tenho um aluno meu que ele é do interior do Paraná.
Ele atende muito focado a parte das fazendas e a sinalização das fazendas é feito com placas de polionda, né? Quando você coloca lá, é uma madeira e a polionda lá fixada. Cara, ele basicamente é 2 flatbed lá, cuspindo impressão UV, mesa de corte e polionda. E ele, se não me engano, ele chegou a importar. E é muito doido isso que o Felipe falou, porque de fato tem um teto enquanto você pode cobrar, né? Ou Exatamente. tem um teto que o cliente não aceita mais pagar a mais. Agora, o que você conseguir negociar para baixar o custo de matéria-prima... Principalmente esse que veio através de uma licitação pública, né? Então tem o valor certinho que é, então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E o próximo passo, que é o que a gente fala, a gente é muito comedido em investimento. E eu acho também, Judá, que isso é um grande problema do mercado. Sim. O cara de comunicação visual, ele tem o sonho de ter 200 máquinas. Ele se apaixona pela empresa, né? Se apaixona pelo e modelo de negócio. né? Se vislumbra com... Você vai perguntar para mim, você não gosta? Eu amo, cara, eu acho muito massa, mas você tem que entender a volumetria do seu negócio. Para que você vai comprar uma máquina de 5 metros de boca se você não tem demanda para isso? Mas isso vocês desenvolveram no decorrer ou já tinham isso daí no DNA lá atrás? Porque eu acho que é uma maturidade difícil de chegar, né? Tipo assim, cara, dinheiro saiu, para investimento tem que dar ROI. Tem que dar ROI. E assim, a gente sempre foi muito... Como a gente sempre foi muito nichado e assim, a gente sempre foi muito consciente do que a gente queria, a gente sempre entendeu que não precisava ter um monte de coisa. Sim. E a gente sempre cuidou muito bem dos nossos materiais. Por exemplo, eu tenho um conjunto da CID, que é uma laser e uma de 2,60, que tem 12 anos. O técnico lá, o Oscar, que é amigo nosso, ele fala, cara... Padrinho de casamento. Não, ele fala assim, cara, eu não consigo acreditar a qualidade que vocês têm na máquina até hoje. Porque eu sou muito chato com a aparência das coisas na empresa. Você chegar lá, e é o desafio que eu faço pro pessoal. Pode me visitar a hora que você quiser, você não precisa me avisar. Porque eu tenho certeza que vai estar tudo massa, limpo. né? Vai estar tudo organizado. Pode ir, entendeu? Então, a gente sempre teve essa maturidade. Por exemplo, eu fui comprar uma router agora, na feira, o ano passado. Mas por que eu comprei? Porque o meu principal negócio dentro da empresa é o quê? É corte de placa de PVC. Então eu fiz o quê? Qual foi o objetivo de comprar? Ela é cabeçote duplo, né? A router e faca, né? Pô, eu vou ganhar tempo. Eu diminuo... Não vou colocar mais gente para trabalhar, né? Pelo contrário, Judá. Tinha 3 Substitui. caras cortando, hoje em dia é um cara que olha a máquina. Então eu ganhei 2 caras. Já que minha equipe é enxuta, eu fiz esse movimento. E eu tô aproveitando esses outros 2 caras de uma forma muito melhor. Porque ali fez o gabarito, botou na máquina, ele vai, pum, corta, o outro tira. Ele tira mesmo, já põe outro. Enquanto isso ele vai fazendo outro trabalho. Então eu ganho tempo. Então é uma coisa que a gente bate muito na tecla. O profissional de comunicação visual, ele tem que entender onde está a demanda dele, tem que entender onde está o gargalo dele e ele tem que fazer movimentos que facilitem o dia a dia do cara. Sim. Então, quando eu falo assim pro pessoal, não tem muito segredo que a F5 faz, e não tem mesmo. A gente só entendeu onde a gente era muito bom, onde a gente era ruim e o que a gente podia fazer para melhorar esse ruim nosso. Sim. E é isso que a gente tem feito. E se você me perguntar, qual que é o próximo passo? Nosso próximo passo é uma UV. Mas, vocês vão fazer na loucura? Não. A gente vai fazer na hora que tiver muito certinho para fazer. E aí a gente desfaz talvez de uma máquina de impressão, essa de 2,60 ou de 3,20, para ter a UV. Entendeu? Para já não ter que colocar mais dinheiro em estrutura física também, para conseguir colocar a máquina. Não, então, assim, são movimentos que a gente vai fazendo muito pensado. E eu acho que esse é um outro diferencial que a gente sempre teve. Até no momento que a gente estava muito mal das pernas. A gente sempre foi muito sensato e a gente sempre teve muito pé no chão em fazer as coisas, entendeu? Errar, a gente já errou bastante também. Mas hoje a gente vê que nosso papel como líder, como gestor, é minimizar os erros da empresa, né? Sim. Então, quanto menos erro acontecer na empresa, mais as coisas elas fluem e o resultado é o quê? É dinheiro no bolso. Vai sobrar mais dinheiro. Vai sobrar mais, né, cara? E a realidade é essa. Eu não me vislumbro muito com essa questão de, eu tenho 10, 20 máquinas. Tá, mas você usa as 20? Se você usa as 20, 24 horas por dia, é ótimo. Você tá dando risada sozinho. Mas se não, é besteira, né, cara? Então, a gente sempre teve muito essa consciência, assim, empresarial, porque o dinheiro custa muito caro, né, Henrique? Sim. É difícil. Então, você não pode... A gente está num segmento que hoje em dia a galera briga por tão pouco, de uma maneira Real. tão desleal,
que você não pode se dar o luxo de errar, cara. Porque um erro, às vezes, custa empregos, custa estrutura, custa um monte de coisa. E o mercado de licitação para vocês? Como que ele funciona? Quando que ele se tornou tão protagonista assim junto? Cara, a gente já tá com licitação faz 4 anos e meio, assim, né? E quando que veio essa sacada de vou entrar no mercado de licitação? A gente fez parte de um grupo de network durante uns 10 anos que chamava BNI, né? E lá a gente conheceu essa pessoa de licitação e ela falou, cara, o mercado de comunicação visual ele é muito carente quanto a isso, né? E ela apresentou uma pessoa do mercado e assim, foi muito, muito legal, porque a gente entendeu que é uma demanda que está reprimida pra caramba e que ninguém vai muito atrás, por incrível que pareça, e que são trabalhos que eles convergem completamente ao DNA da F5. Sim. Que é trabalho com escala, trabalho, vamos falar, relativamente simples, que é muito adesivo, é muito banner, é muita faixa, é muito polionda. É o que a gente quer fazer. E, por exemplo, a gente já pegou também para fazer fachada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. E vocês fazem prefeitura só de Campinas? Não, na verdade a gente não faz Campinas. A gente faz Rio de Janeiro, faz Brasília, faz um monte de lugar. Que entendeu? massa. Fabrica tudo lá. Fabrica tudo lá e assim, é o melhor. Tipo, se pedir 3.500 banners é pra Rio onde? de Janeiro. Que viagem. E assim, ficou pronto, gente, tá pronto. Ah, tá bom, pode ir, o caminhão tá indo buscar. É o melhor do mundo. Nem dor de cabeça com logística não tem. Cara, você vai ficar aí numa loucura aí de instalação que o cara não dorme, você não sabe se o cara vai subir na escada, se ele vai botar EPI, se ele vai fazer isso, se ele... Não tem nada disso, cara. Não sofre mais, dorme tranquilo, entendeu? É muito melhor. E aonde que está dedicado assim o tempo de cada sócio? Qual que é o papel de cada sócio dentro dessa empresa Faixa Preta? Vamos lá. O Guilherme, ele é o cara mais que cuida da produção em si, né? Ele é o cara que faz a gestão da produção e toda a parte de compras, né? E assim, isso é muito interessante, porque como a gente tem uma equipe muito enxuta, o sócio ele tem que ser muito ativo, entendeu? Mas, um sócio operador mesmo, né? sócio operador. Mas esse é uma outra pegada muito bacana, que assim, a gente modelou o nosso negócio de uma forma que o sócio consegue ter a qualidade de vida que ele precisa ter, entendeu? Então o Guilherme ele faz mais essa gestão de produção mesmo, assim, negociação com o fornecedor de compras, de material, entende tudo isso. E esse é o elo com o nosso time de instalação e com o nosso time de produção. Eu faço a parte de direção comercial, né? Então, todo o relacionamento com o cliente. E eu faço também a parte de... As principais contas é tu que toca, por exemplo? Eu que toco. Faço essa parte de relacionamento com o cliente. Eu cuido do branding da F5, né? Eu que coloco a visão de onde a F5 vai para onde vai caminhar as coisas, né? Trabalho a marca da F5, né? E também, como a gente fala, né? A gente tem que estar sentado em várias cadeiras, né? Sim. Eu dou o apoio para a Jéssica na questão de RH também. Contratação. O Rafa, eu acabo fazendo a reunião final. E o volume final. de contratação também é bem baixo, né? Baixíssimo, na verdade. E o Rafa... É o melhor dos mundos, né? Não ter instalação, contratar pouca gente, não ter rotatividade. E atender cliente grande. É atender cliente grande, né, E cara? é louco isso, né? Mas Porque... é a porra, perdão a palavra, mas é a fórmula, pô. E assim, é louco, que se tiver que desligar alguém, eu acho que eu vou chorar, não vou conseguir, porque o cara tá tanto tempo lá. Imagina 15 anos. E assim, aí os dois Rafas, além de serem suporte no comercial, que eles também atendem as contas, né? O Rafael Santos, ele é muito ligado à tecnologia, então ele tá sempre buscando inovação em termos de máquina, de matéria-prima. Processo de fabricação. Processo de fabricação. E o Rafa Leite, além da parte comercial que ele ajuda a tocar também, ele faz muito a questão de pós-venda, de relacionamento com o cliente, né? Também. Então, assim, é bem coeso, assim, né? Porque daí depois na parte de vendas a gente tem mais o Gabriel, né? Que faz toda a parte de... Ele faz o primeiro SDR, assim, que a gente começou. E ele atende às demandas de franquias, que é só replicar o material, né? Então é muito mais simples, né? Então a posição dos sócios são essas, mas a gente é sempre muito ativo, né? E um negócio que a gente tem como lema lá na empresa, o sócio, ele é sócio depois das 18. Antes ele tá na operação e ele tem que ser o mais transparente possível com todo mundo. Então é o que eu falo, a minha sala tá sempre aberta. Se você precisar falar, você tem que falar para mim na hora ali.
Pra não entendeu? deixar rolar pra não ter picuinha, né? ruído. Porque 4 sócios, tem gente que, tipo assim, ó, tá se matando lá pra ter uma empresa sozinho e fala, ai meu Deus, sócio não presta, não sei o quê, porque traz essa crença, né, velho? E eu acho que uma parada muito legal, assim. E eu já acho que sócio multiplica e tira peso, na real. Tira peso. E assim, uma parada que é muito legal, gente, a gente vive junto, a gente se vê mais do que a gente vê nossas próprias esposas e por aí vai. É a amizade além da sociedade. E é claro que com o tempo, as coisas, as vidas, elas vão mudando e tudo mais. A gente não tem mais a proximidade noturna que a gente tinha antigamente, isso é normal. Mas a gente tá na vida de cada um sempre, entendeu? Mas tipo, rola um churrasco entre os sócios, assim. Ó, direto. Janta e isso. Direto. Na verdade, a gente tá sempre junto, né? Mas assim, o que eu vejo mais, que é mais foda nisso tudo, é que se eu tomar uma decisão, e a gente sabe até onde a gente pode ir, se eu tomar uma decisão da F5, ninguém vai me questionar, porque eles sabem que eu pensei 200 vezes que é pro bem da empresa. E assim, eu confio plenamente nos três. Se eles tomarem uma decisão, eu tenho certeza que é pro melhor da empresa, entendeu? Então, mas fulano me disse aquilo. Tá, mas quem que te falou? O Guilherme. Então tá bom, escuta o que ele te falou, tá certo. Tá resolvido, entendeu? Nossa. Se a gente tiver que discutir isso, nós 4, a gente tem nosso momento semanal, quinzenal de reunião. Cara, eu não achei que essa postura foi legal por causa disso, disso, disso. Mas por que você fez? Foi por conta disso. Então tá explicado. Faz sentido, um contexto diferente. Um contexto diferente, porque assim, né? Eu acho que toda história ela tem 3 lados, três lados, né? Um lado, o outro e a verdade. Então você tem que você tem que ponderar muito, né? E o fato da gente confiar muito um no outro faz com que as coisas elas andem com mais tranquilidade também, né? Eu tô fora esses dias, mas eu sei que se tivesse alguma coisa pegando mesmo, ele já teria me ligado. Já tinha me puxado, entendeu? E eles também estão entendendo que você sair de lá para ir num evento, num congresso de vendas, é não só para fazer network com outras empresas do mesmo segmento, mas também para você pegar uma sacada de quem está levando lá. E quando você subiu no palco para poder palestrar para a galera, também é branding do teu negócio, né? Pô, tipo, você numa negociação com o cliente falar, pô, não, eu estava num evento lá num congresso de vendas do mercado de comunicação visual que eu estava palestrando para outros empresários do Sul. Esse é um branding, cara. E eu falo assim, a gente tem que valorizar o nosso pavão. Tanto Lógico, é que você pode. Eu desafio vocês, pode entrar no post do Felipe no CV Sign. É o mais curtido, mais comentado. A gente tem 130 comentários lá. Por quê? Porque a gente trabalha a nossa marca. Gente, o Felipe vai estar no maior congresso de comunicação visual. Dá uma moral pra gente. Pum. Você entendeu? A gente tem que saber se vender, né, cara? E assim, é o que eu falo. Quantas vezes vocês me chamarem, eu vou vir. Por quê? Primeiro que é bom para nossa imagem como empresa. Eu acho que quanto mais a gente compartilha com conhecimento... Mais aprende. Mais a gente aprende, mais a gente devolve para o mundo, porque eu acredito que o mundo devolve para a gente. É um entendeu? fluxo, né? É um contínuo, fluxo. né? Não tem que morrer em nós. É isso e principalmente, cara, quantas sacadas a gente já não trouxe. Lembra que eu te falei, a gente conversando, eu falei assim, porra, é o quarto que eu venho. 2 como palestrante e 2 como espectador. Toda vez... Assim, as palestras, de modo geral, elas são parecidas, né? Mas, assim, Sim. O insight que te faz boom, talvez um dia foi uma coisa, outra não. Esse eu marquei e falei, Judá, vou implementar o 5S. Entendeu? E já falou nas outras 3 que eu vim. Só que foi agora que eu tive a sacada. Putz, isso aqui é interessante, isso aqui dá pra fazer. Porque daí mudou isso o teu vai contexto, ter sentido, né? É o momento, né? O momento dita muito. O momento dita muito. Então, cara, eu acho que... é uma coisa que eu brigo muito, muito, muito lá na região. E eu sou um dos embaixadores na região disso. Tanto é que teve a questão da reforma tributária. Eu fiz um workshop com o nosso escritório de direito tributário com os donos das 15 maiores empresas de comunicação visual da região. Trouxe para dentro da minha casa, para dentro da empresa. Gente, a gente precisa, como mercado profissional, entender a reforma tributária. Aí a resposta de todo mundo, pô, você se preocupa tanto com o mercado? Porque eu quero ter concorrente leal, entendeu? Exatamente. Quero ter empresa leal do meu lado. Que é o que tá judiando ainda o nosso mercado. Acho que tá menos, mas ainda tá, né, cara? Que é realmente cara, aquela concorrência São Paulo do não cara. Tá não, cara. Tá difícil, velho. Cada vez mais difícil. E é o que eu falei pro Henrique também. Fala, pô, a F5 é tão diferente, vocês estão sempre aparecendo em um monte de lugar. Eu falei, cara, pra mim é inconcebível só a F5 fazer parte do Mente Mestre em Campinas, numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, na nossa região metropolitana de Campinas, com mais de 1.000 empresas de comunicação visual e gráfica. Imagino.
Você- É um só que tá bebendo gestão, né, cara? E você, por exemplo, dentro do Mentimestre tem um conselho de aceitação. Sim. Você, por exemplo, não barraria uma empresa de Campinas. Não, barraria quem eu sei que não é legal. Entendeu? Uhum. Mas assim, os que não são legais, eles não vão nem se Nem preocupar. querem nem estudar, querem, nem entendeu? querem arrumar empresa, não querem Entendeu? gestão. E tipo assim, porque é o trabalho chato da comunicação visual. Total. Mas assim, que é o que vai fazer. Porque gostoso é fechar arquivo, gostoso é até a mão de obra, né? Quando a gente tá na produção mesmo lá, adesivando, cortando, refilando, dobrando, Não que sei seja. quando foi a última vez que eu fiz isso. Mas não é uma coisa que é gostosa? Tipo É da assim, hora. cara, se tá lá, ainda mais se tiver com os funcionários, né? Trocando ideia, toca lá música de fundo, vai lá buscar uma coca lá, um pouco, mortadela pra nós. Cara, isso é um negócio que o cara se apaixona, mas chegou, aquilo é uma fase, pô. Que vai levar a empresa ali nos primeiros anos é a amizade. É, Sabe? Tipo, você vai ter que ter pessoas que vão topar sim. fazer 10 funções diferentes junto contigo. Comprar seu barulho, né? Exatamente. Aí depois que você fala, caramba, agora eu preciso montar uma cadeia de crescimento, né? Um plano de carreira para essa turma aqui. E eu vou te falar, ajudar, isso aí foi um dos pontos, Henrique, que foi principalmente pra mim muito difícil. Que foi deixar de ser o amigão. O cara tem que entender que ali o Felipe mudou, o Rafa mudou, o Leite mudou, o Gui mudou, porque a empresa começou a crescer. E tem gente que não consegue entender, na real, né? E não consegue. Então a gente teve muito cuidado em fazer essa transição. Mas tu entendeu? acredita que isso também foi uma virada de chave? Se não for a maior, né, cara? Porque a partir do momento que você começa a se colocar como um executivo do negócio, a imagem que você passa para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus colaboradores, para os seus stakeholders da vida, cara, é completamente diferente, né, cara? E assim, a gente começou a pensar muito mais em gestão. A F5 sempre foi uma empresa muito preocupada com isso, que a gente sempre teve consultoria financeira, a gente sempre teve consultoria de gestão, a gente sempre se preocupou com isso, né? Porque a gente sempre entendeu assim, no que a gente não é bom? Ah, fazer a parte administrativa a gente não é tão bom, então a gente tem que aprender. Parte financeira a gente não é tão bom, tem que aprender. Então, qual que é a melhor forma? É ter uma consultoria junto. Então, a gente sempre caminhou com essas consultorias para a gente poder, como eu falei anteriormente, errar o menos possível, né? Hoje em dia, a F5 é uma empresa que não comete erros assim, que podem mudar a história da empresa. É muito difícil. Por quê? Porque é muito bem... É aquela Pensado, coisa. tem dados. A gente acredita em número também, né? Então, é aquela coisa, né? Então, você tem que... E agora uma pergunta. Quando que vocês me conheceram, velho? Quando que Judá Donai entrou aí no AFACON, entrou no meio do caminho de vocês? Eu sempre fui muito reticente com essa parada de internet, assim, sabe? Aham. Hoje em dia que eu tô levando mais uma boa. Mas a gente conheceu o Judá mais ou menos, eu acho que uns 5 anos e pouco, né? Que foi quando a gente implantou o MUBI e você tinha o serviço de... Mentoria de implantação ou banco de dados? Acho que os dois, a mentoria de implantação e o banco de dados. E o Gui que tava vendo com você e com a Dani, né? Aham. E ele sempre falava, tá, pá. Falei, cara, para com essa conversa desses pau coach de comunicação visual. Vai viver a vida real, Gui. Não, cara, mas olha o que ele tá fazendo. Aí ele... Eu lembro até hoje, foi muito engraçado. Tem um reel seu que você vai medir uma placa lá, faltou um adesivo. Tipo, faltou 2 metros do adesivo. Eu falei, pô, o cara é muito ruim de serviço, né? Eu sei que o cara é brincadeira, né? Daí eu falei, aí, ó, o cara só tá querendo vender curso pra você, Gui. Não cai nessa, não. Aí passou, e aí acabou que, não sei porquê, a gente parou o road print, parou o Mubis e foi pro road print. Aham. Acabou que o road print não deu muito certo e tal, e a gente voltou pro Mubis. E quando a gente voltou pro Mubis, a gente começou a mexer nele e tal, falou, acho que tá na hora de a gente reavaliar isso e tal. Mas acabou que a gente não fechou nada, só que aí eu já comecei a seguir. Comecei já a ver pelo perfil da F5, entendeu? Pra não dar o braço a torcer de adicionar ele. Aí comecei a ver pelo... E eu comecei a ver uns negócios muito bacanas, assim, que eu tirava de ideia e tal, e até o Gui brincava comigo, falava, eu sei onde você viu isso aí, viu? Eu vi e tal, pá. Porque eu acho assim, quem quer fazer coisa séria no mercado, a gente não pode ter esse tipo de vaidade, sabe? Eu aprendo com muita gente, já aprendi muito com vocês, sabe? Eu já aprendi muito com o Marcelo Giovanelli, são muitas pessoas com o Chap também, acho que traz coisas relevantes pro caminho que cada um... Mas você tem que entender o que é relevante para você e o que você vai tirar de proveito da informação, entendeu? E o que acontece? Aí teve o CV Sign 8. Na verdade, o 7. Eu nem lembro onde foi. Eu falei, Gui, não vai dar pra ir e tal. Aí no 8 ele falou, vai ser São Paulo. Vamos. Eu falei, puta, eu não sei se eu tô afim, cara.
vai ser só ajudar palestrando? Eu tava meio assim ainda, né? Aí eu falei, pô, vamos. Daí acabou que eu falei, então vamos, vai, Vic, pra você não ir sozinho, vamos junto. Porque ele sabe que eu sou desenrolado, ele ia ficar meio quietão, de deixar pra mim, eu falo mesmo, não tem essa conversa. Tu puxaria o networking, no caso? Pô, puxaria. Aí eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu sentei lá, ele entrou com a calça azul, com o terninho, falei, lá vem. Passar na canela. Deu 40 minutos, eu falei, puta, que a gente tinha que ter vindo antes. O que a gente precisava pra jogar nossa empresa pro próximo nível, tá aqui. Eu falei pra você, não falei? Eu falei, cara, a gente tem que ver como funciona. E aí teve um intervalo lá, eu vi o Ronaldo do comercial, falei, cara, quero falar com você. A minha empresa é assim, 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 assado. Eu não sei como vai ser, mas na hora que vocês oferecerem algum curso, alguma coisa, você me chama que eu tenho interesse. Rápido desse jeito. Tão rápido quanto vai ser nossa renovação. Nossa renovação é em março, maio, não me engano. Eu falei pro Judá, pode mandar lá que a gente vai renovar. Porque a gente já entendeu que isso é um investimento para a empresa. É como se fosse um funcionário nosso lá. E hoje, eu poder proporcionar isso para o meu colaborador, se é a única empresa de Campinas e região que está fazendo isso... Já é um diferencial, Diferencial. Né, Hoje eles estão com corrida interna de saber quem fez mais cara, curso. isso é muito louco. Conta isso daí, cara. Os funcionários têm acesso aos treinamentos e... Porque foi o que aconteceu. Teve um dia que eu cheguei para eles e falei assim, pô, eu não consigo entender. Eu, como dono da empresa, ser o cara que mais vou atrás de conhecimento. A gente tá dando de mão beijada para vocês e vocês não estão indo atrás. Ah, mas a gente tem acesso? Lógico que tem. Cara, deu uma semana, começou um zum daqui, dali. A gente tem uma sala de treinamento, eu escutei um falando uma coisa, outro. Falei, o que tá acontecendo? Ah, não, os caras estão numa disputa ali e tal. Aí daqui a pouco chegou o Henrique Fofão e falou, você viu lá? Falei, vi o quê? Na AFACON. Eu fui o que mais fiz treinamento essa semana. Olha. Aí hoje em dia eles vão mandando print de quem mais fez, quem não fez e tal. Aí o outro... Nem eu sabia que dava pra fazer isso. Quando ele me mostrou, eu falei, esse print é da AFCO? Ele falou, cara, é a gamificação que tem lá dos teus cursos. Eu falei, cara, que top. E foi massa, porque o Henrique, por exemplo, ele ficou número 1 do Brasil em visualização do CV Sign. Aí ele... Daí teve mais, o segundo e o terceiro lugar, um era do Rio de Janeiro, o outro eu não sei de onde era. Os caras estão competindo com os então, outros membros. Você viu aqui e tal. E assim, é uma coisa que eles nem sabem, mas assim, final do ano vai ser um dos bônus, vai ser. Entendeu? Quem estudou mais. Quem estudou mais. Para fortalecer a cultura de desenvolvimento, né? E o que eu falei para eles, gente, a gente tá dando a faca e o queijo para vocês. E assim, o conhecimento é a única coisa que salva, assim, cara. Porque vocês vão aqui ou em qualquer lugar, vocês vão levar pro resto da vida. Cara, pro resto da vida. Eu falo assim, se a F5 quebrar hoje, Henrique, me dá 6 meses. Que tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu já fiz, eu monto ela de novo. Mais fácil, cara. Não é pretensão, não é arrogância, não é nada disso. É confiança. E ainda ia fazer melhor do que é hoje, né? Porque daí tendo a opção de fazer do zero. Certo, né? Começar certo. Eu vi você falando, você faria com o seu barbeiro, se eu não me engano. Ele te perguntou, você faria tudo que você fez quando teve o incêndio? Você falou, não, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, é exatamente isso. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa para você hoje estar na faixa preta? Cara, eu nem sei se é a resposta que vocês querem, mas é do coração. Porque o nosso faturamento ele já vinha nessa sequência. Mas qual foi o principal objetivo de eu estar no Mente Mestra para eu querer aplicar e querer fazer as coisas? Porque eu não estou pensando nos 500 mil. Tô pensando nos 800, porque eu sei que a gente consegue chegar. Eu acho que o Mente Mestra e tá na faixa preta vai me dar subsídios para chegar de uma forma mais organizada e mais tranquila. Entendeu? Então, assim, o Mente Mestra é o quê? É a preparação da F5 para faixa preta, primeiro, segundo Dan. Isso aí. E eu já tenho muito bem desenhado onde eu quero. Eu acho, a gente já fez 700, 750... Mas não estabilizou nisso. Não. Foram picos, entendeu? E eu sei que se eu fizer esse valor, por exemplo, de 800 mil por mês, isso aí vai mudar um jogo de uma forma. E assim, com o meu modelo de negócio, hoje eu vejo com mais 3 pessoas só, eu entrego 800. Eu entrego 800. Que doideira. Então, o que a gente está fazendo? A gente 100k por funcionário? Porra, pensa nessa eficiência. Então, e assim, não é que é por funcionário, né? Mas é num todo. Sim, e esses mas 3... no ecossistema vai subir a eficiência de todo mundo, pô. Isso, exatamente isso. Então, para mim faz total sentido estar num projeto e caminhar com vocês nisso, porque
passa por aquilo que a gente está falando esse tempo todo, profissionalização e especialização. Então, você me perguntar, o Mente Mestre ele mudou muito em relação ao faturamento que vocês tinham? Não, mas ele mudou muito nossa cabeça, que é muito mais que faturamento. Entendeu? Como vocês enxergam o mercado? Como enxergam o empresa, mercado, equipe. empresa, equipe, mas principalmente é esse programa que vai jogar a gente no outro nível. Entendeu? Porque eu vou te falar muito sincero, de coração. Cara, se eu não tivesse aqui, provavelmente eu vou continuar faturando meus 500 mil. E vai continuar. E é o que eu falo pro Gui, pro Rafa. A gente quer esses 500 mil até quando? Ele é muito bom pelo que a gente faz e como a gente faz. Mas a gente, estando num programa como esse, é o que vai jogar a gente para 800, entendeu? Talvez se a gente não entrasse, a gente não ia ter subsídios intelectuais para poder alcançar essa margem que a gente sabe que a gente pode chegar. E o subsídio é a mesa com outros caras que faturam mais e alguns que faturam menos, mas que estão mais organizados. É você ver checklist, ferramenta. Quando vem agora IA, por exemplo, que a gente está deitando e enrolando, trazendo IA para a galera. Inclusive, a gente anunciou agora no CV Sign que nós vamos fazer um workshop em dezembro ensinando a construir agente de inteligência artificial. De pré-atendimento. De pré-atendimento. E assim, eu acho que isso aí é uma parada que o pessoal tem que entender. Que é a riqueza que você tem. E isso é o tipo de coisa que você não consegue medir, né? Que é você estar dentro de um ecossistema como esse. Porque eu tenho conexões no Brasil inteiro hoje, que eu possibilita me gerar negócio para todo mundo, receber negócio de todo mundo, mas principalmente aprender com todo mundo. Eu sou um cara que, por essência, eu gosto de compartilhar o que eu aprendo com os outros. Tanto é que eu falo, eu sou um dos maiores vendedores do Mente Mestra hoje, assim, porque, cara, eu entendo o que é o processo, como funciona e o que isso vai te trazer de valia, né, cara? E eu acho, sinceramente, que eu já falei isso pra vocês não têm ideia. Isso vai um pouquinho com os princípios que eu carrego para minha empresa, para como eu vejo o negócio. Vocês estão profissionalizando o mercado de comunicação visual, coisa que ninguém teve cuidado em fazer todo esse tempo. Então eu me senti uma andorinha sozinha lá em Campinas, lá tentando fazer um negócio mais profissional. Eu não queria ser chamado do tiozinho da placa, eu não queria ser isso. Plaqueiro. Cara, eu queria ser o executivo da comunicação visual. E isso que eu sou hoje, eu sou um executivo da minha área, entendeu? E Felipe, o que tu conquistou, cara, com a faixa preta que você hoje não abre mais mão, assim? A liberdade, né, cara? Liberdade. De estar aqui 6 dias, como você falou. Aí vamos falar financeiramente falando, o fato de sua empresa passar dos 500 mil de faturamento vai te dar uma estabilidade financeira que eu não conheço que não goste. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Sim. Mas principalmente qualidade de vida, cara. O fato de eu poder ver meu filho crescer, o fato de eu levar meu filho para a escola todo dia, o fato de eu poder chegar na escola, chegar na F5 lá 10 horas da manhã e tá tudo andando do jeito que tem que andar. Sim. Então esse é o tipo de coisa que você não consegue pôr valor, preço, né? Isso tem valor, né, cara? Então, eu acho que assim... E aquela famosa frase, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. O faixa branca é o faixa preta. Faixa preta é o branca que não desistiu. Exatamente. E é isso, assim. Qual que é o sonho do Felipe para a próxima etapa? É esse buscar o primeiro dan, entendeu? E assim, por quê? Porque eu quero também proporcionar isso pro meu funcionário. Porque o discurso, ele é muito bonito, mas o exemplo é o que arrasta. E eu acho que o nosso exemplo dentro da F5, ele é muito bom porque ele não é blá blá blá, ele não é conversa fiada. Você vai aqui, caminha comigo que você vai conseguir. O cara conquistou carro, o cara viajou, mas o cara fez conseguiu mesmo, né? Conquistou mesmo. Tipo, isso virou uma verdade em quem acreditou. É isso. É a parada. E é aquela parada. A gente consegue fazer o filtro, né? Quem eu tá não tô obrigando ninguém. Porque tem muito isso também. O cara tá lá e tipo assim... O que eu ganho hoje tá bom e pra minha vida tá bom. Eu não quero crescer mais. Tudo bem. Se você faz bem pra empresa, tá ótimo pra mim. Eu já sei com quem que eu não vou. Se você faz o que você é pago pra fazer, tá tudo certo. E assim, eu não vou forçar esse cara, não vou tentar espremer esse cara, entendeu? Mas o cara que fala... E eu sabe quem eu gosto, Henrique? Eu gosto do cara, Felipe. Não. Tá errado, a gente tem que mudar assim, assado, a gente tem que fazer desse jeito e tal. Crítico mesmo. E o cara que... Eu vejo assim, eu tenho lá exemplos, por exemplo, a Jéssica, que é nosso financeiro administrativo. Às vezes ela toma as dores mais do que eu, assim. E eu falo, calma, relaxa.
Vamos ver. Não é assim que funciona, vamos pensar. Porque a gente, como papel de gestor, a gente tem que acabar vendo o macro, né? E às vezes o micro ali, eu sei que é uma situação que é difícil, mas você abre um pouco o leque, você fala, pô, não é bem assim. Tal. Sim. E eu acho que esse é o principal discernimento de um empresário, né? Do gestor, do cara que tá ali tocando a empresa, né? Então tem isso. O Henrique, o Fofão, pô, o cara é de produção ferrado, trabalhou nas grandes de Campinas e tudo mais. Ele fala, nunca tive o que eu tive aqui na F5. E eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar. Vamos fazer isso, vamos fazer mais... tal. E é aquele cara que ele comprou tanta ideia. Ele, posso ir sábado aí? Porque eu tô pensando em fazer uma melhoria ali embaixo na produção ali. Imagina porque eu fizer um doideira. negócio... Tá. Pode, lógico que pode. Mas não é só pode. Que hora que você vai estar aí que eu vou estar aí? Rafa, vamos lá, vamos ver o que o cara vai fazer. Você vê que foda? E aí, a partir do momento que o cara chega lá sábado de manhã, tá 2 donos lá, fala, pô, é aqui que eu quero estar, entendeu? Então, tipo assim, a gente mudou pra esse prédio, vai fazer 1 ano. Em dezembro, cara, eu sem pedir pra ninguém. Lá, a gente vai ter que personalizar o prédio inteiro. Eu sei que vocês estão de férias coletiva. Vê, quem puder vir dar uma força, vem. E veio todo mundo, cara. Felipão, você tem que pegar o voo aí. Eu tô preocupado com o teu horário, tá? Tinha uma coisa Mas que eu queria falar pra ele. Pode falar. Porque ele hoje, na verdade, a gente vê que é muito real esse discurso, porque, na verdade, ele foi a ponte pro maior serviço de uma outra empresa que tá dentro do grupo hoje que ele faz parte, Exato. né? Que é a Empreseu. Sim. Contando um pouquinho desse caso, assim, eu acho que é muito interessante. Inclusive, o Will me mandou ele falou, o Judá me deu um spoiler que você vai estar aí hoje e tal. Eu falei, vou. Daí eu até mandei uma foto, tô aqui, Will. E assim, a gente tem um cliente muito grande em Campinas que ele tinha uma demanda para fazer 45 mil cordões de credencial, né? Se eu fosse terceirizar esse trabalho, eu não ia ganhar nada. Eu não ia conseguir fechar, porque não ia dar preço, né? Só que o cliente ele tem uma liberdade com a gente tão grande que falou, vocês têm alguém de confiança para fazer esse trabalho? Que eu prefiro vir com uma confiança de vocês do que eu tentar buscar no mercado. Falei, eu tenho. Tem uma pessoa em Goiás que tem a maior empresa no segmento. E ele vai poder te ajudar. Will, vão te ligar, precisa de 45 mil. Cara, isso aí vai fazer toda a diferença para minha empresa, porque em janeiro e fevereiro para mim é péssimo, acaba com o meu fluxo. Eu precisava muito fechar um trabalho desse, nunca consegui fechar um trabalho desse nessa época do ano, isso, aquilo. Falei, tá bom, deixa comigo que a gente vai triangular. Ele, mas você vai ver? Eu falei, fica sossegado, nós vamos ver o que faz, porque aqui o frete tá dando 5 mil reais. Eu falei, frete já arrumei por 3, já ganhamos 2 aí nessa conta, fica sossegado. Aí eu liguei para ela, falei, inclusive foi até o Rafa, o meu sócio, que também triangulou bastante. Falou, esses são os caras. Abre o que vocês têm, quanto vocês precisam chegar, como vocês vão pagar. E fica tranquilo que os caras vão te entregar. Resumo da obra. A gente passou um trabalho de 111 mil reais. Pagamento em 2 vezes, sendo que a primeira entrada de 60 mil, ela já deu à vista na bucha. Assim, o Will não sabia como me agradecer. Ele falou, o que você quer? Eu não quero nada, cara. Porque minha empresa não vive de comissão. A minha empresa vive do nosso trabalho, entendeu? É isso aí. E assim, é aquilo, cara. É a gente colocar na veia, na prática, tudo que a gente fala, né? Entendeu? Total. Porque seria muito hipócrita da minha parte chegar, Will, eu quero 10, 15 mil. Pô, mas você não fala que você faz, que você isso, que você aquilo. Não. O discurso ele tem que estar alinhado com as suas ações. Senão, vira só blá, blá, blá. E que se tu pedisse a comissão, ele não ia achar uma Não, arrogância e ia pagar suave. Ia pagar com sorriso no rosto, Exatamente. feliz da vida. Mas você sabe qual que foi o maior reconhecimento que eu tive? Foi a gratidão que ele tem por mim. É a Bíblia que ele mandou no grupo. E principalmente o quê? Eu sabia que eu ajudei ele numa situação que ele precisava muito, mas principalmente eu resolvi o problema do meu cliente. Sabe quando esse cara vai me deixar? Nunca mais. Nunca mais, velho. Ainda mais que com certeza esse cliente recebeu um serviço de muito alta qualidade, que a gente conhece o serviço da Empreseu. Então isso faz a diferença. Isso aí, cara, coisas que eu já passei pro Will, pro Vini, pro Hassan em relação à licitação. Porque eu falei, pô, a licitação é um leque gigantesco que tem aqui. Tem coisa que outra pessoa pode fazer junto. Botei a pessoa que cuida de licitação pra gente, pra tomar conta pra eles. Quem que faria isso? Sei, eu faço. Porque eu não tô te vendo como concorrente, cara. Vocês são meus parceiros, cara. Eu acho que o fato da gente ajudar os outros é o que eu falo. O mundo ele devolve sempre, cara. Nunca vai ser ruim, né? Nunca vai ser ruim. Às vezes pô, mas você ajuda tanta gente e tal. Às vezes a gente tem até a expectativa que as pessoas vão te ajudar como você ajudou eles. E às vezes a gente se decepciona um pouco, cara. Mas o plantio é uma escolha. É uma a escolha, colheita... entendeu? Tipo, eu não...
Acho que vai muito da criação que meu pai e minha mãe me deu, assim, sabe? De, tipo, ajudar os outros e fazer e tudo mais, né? Então, cara, eu sou muito grato a tudo que as pessoas com quem eu vivo, talvez sem vocês saberem o tanto que eu sou grato por vocês, entendeu? Quanto eu agradeço por vocês e tudo mais. Mas é justamente isso, eu acho assim, que se você planta o bem, cara, é difícil você não colher o bem, né, cara? Então Simples assim. Simples assim, entendeu? São coisas do nosso dia a dia que são muito comuns, né? Eu vi lá no CV Sign exemplos bobos, assim, mas que são da minha índole, né? Pô, tinha um cara que tava com a esposa e com uma filhinha de 5 meses lá na sala, morrendo de frio. Eu subi no meu quarto, peguei a coberta e falei, ó, não vai passar frio não, fica com a coberta aí, depois você me devolve. O cara não sabia como me agradecer, é um negócio simples, entendeu? Que fez a diferença, porque a filha dele ficou com conforto e ele pôde prestar atenção. E talvez o fato dele ter prestado atenção no CV Sign inteiro mudou a jogada. Ele aprendeu algumas coisas, entendeu? E mudou a vida dele, que ele vai poder dar uma vida melhor pra filha dele, entendeu? Então, tipo, é o plantio, eu tô plantando. E é massa porque o Mente Mestra, o ecossistema da África não puxa picareta. Não puxa gente sem tesão, sem vontade. Não entra, cara. Ele não se vê lá dentro. E o que eu percebi também é assim, que os caras que não estão muito na filosofia, os caras já saem fora rápido. Fora rápido. Entendeu? O próprio grupo expurga. Tira essa pessoa. E assim, às vezes eu até falo, o pessoal precisava se envolver mais, porque quanto mais você se envolve, mais você cria laços, né, cara? Exato. Por exemplo, vai ter um encontro na F5, né? Vini confirmado, Will confirmado, Liza confirmada, o Hassan confirmado. Os primeiros a falar, tô lá. O Adams confirmado. Tudo lá. Exatamente. Eu já falei, vai ficar tudo lá comigo, entendeu? Então, tipo... E Felipeira, eu queria que você pensasse uma parada agora. Imagina que você tem a oportunidade de falar uma parada para todas as empresas do Brasil de comunicação visual, velho. Tipo, essa tua mensagem vai reverberar pra galera, vai chegar neles. O que você falaria, velho? Pensando, inclusive, no Felipe lá do começo, né? Exatamente. Primeira coisa, gente, não desista. Vale a pena. Crescer dói, mas recompensa. Mas principalmente, tenha certeza de que tudo que você planta hoje, uma hora você vai colher e esse negócio vai ser mágico. E assim, a nossa área, ela depende dos profissionais que estão se criando hoje. Então, se você está começando hoje, comece da melhor forma possível, o mais profissional possível. Valorize sua profissão. Trate a sua empresa, independente se é só você, como única. Eu falo que a F5 é foda desde o dia 1. E isso faz diferença. Faz. Então, para tudo que você for fazer na sua vida, e aí eu não vou falar de religião, tá? Mas coloque Deus em primeiro lugar e principalmente, tenha muita fé no que você vai fazer, sabe? Tenha propósito. Às vezes o pessoal acha que é meio balela. Cara, você tem que ter um propósito que você faz. E é o que eu falo, eu separo o meu em dois. É o meu familiar, que é gerar prosperidade, saúde e uma boa vida para minha esposa e para o meu filho. E para minha empresa é gerar para meus colaboradores. Sabe? Invistam em pessoas do bem. Exato. Que isso aí vai mudar e assim, vocês vão ser sementes do nosso mercado de amanhã. Eu acho até ajudar que o mercado de 10 anos para frente ele vai estar muito melhor e vocês têm muito disso no mercado. Então eu acho que a gente caminhar com pessoas boas faz toda a diferença. Então, empresário do mercado de comunicação visual, entenda que a gente está numa profissão muito bonita, que querendo ou não faz diferença na vida de muitas pessoas, que gera, que movimenta a economia. Então faz bem feito, porque... E sonha alto, tá? Porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então já sonha lá longe lá e vai pra cima. E quem precisar de mim, tem lá minhas redes sociais, Felipe.Selegato ou F5BR. Eu sou um cara que estou sempre disposto a responder, a ajudar. F5 ou F número 5? Não, é 5 por extenso. CINCOBR, f5br.com.br. Vai colocar aqui na... também aqui tá no YouTube. E eu estou sempre à disposição, o que eu puder ajudar, o que eu puder compartilhar, o que eu aprendi. Eu estou aqui porque eu acho que a gente é mensageiro das coisas boas, né? E eu acho que é assim que tem que funcionar. De antemão, agradeço você, Judá, Henrique, Eric, que não está aqui com a gente hoje. E o que vocês precisarem de mim, que vocês precisarem da F5, contem comigo, que eu vou estar por lá. E tamo aí. Valeu?
E logo, logo estaremos lá presencialmente em Campinas Presencialmente. para o encontro presencial do Mente Mestre também, que você vai sediar lá, receber a galera. Show de bola. Que é uma loucura também, né? Quando que um empresário ia receber uma porrada de outros empresários do mesmo segmento na sua própria empresa e abrir tudo, né, velho? E eu mais louco, né, cara? Eu já faço isso, os caras não conseguem entender por que eu faço isso. Fala, cara, não tem segredo, né? Eu quero que a concorrência seja... Legal, vai amadurecer. Se todo mundo precificar certo, já fica mais suave. Pô, já tá uma beleza, né, cara? Você já era muito bom, né? Mas Meu é irmão, isso. muito obrigado, cara. Obrigado, que Deus te tamo junto. abençoe, continue te Valeu. prosperando, preparando aí Amém. cada vez mais teu coraçãozão aí Vamos para lá. ajudar outras Pra pessoas. cima. Que se não for por isso, não vale a pena, velho. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A gente não, eu sempre brinco que não faz sentido a gente ter tomado um monte de porrada na vida, apanhado para um caramba, para isso servir única e exclusivamente para que a gente seja um ser humano melhor. Não, isso é pelos outros. E você sabe, até uma Servir. mensagem final. Eu acho, hoje, fazendo uma reflexão aí com 41 anos de idade, para um cara que começou com 22 na empresa, eu acho que tudo que a gente apanhou, eu, o Rafa e o Gui, foi o que colocou a gente aqui. É isso aí? Foi toda essa resiliência, toda essa sabedoria que a gente teve de entender. E não tô te falando que foi sempre tudo perfeito. A gente sempre teve muito momento de desgaste, de dor Sim. e de refletir as paradas, mas assim, quando o objetivo e quando o propósito é maior, o negócio ele vai encaixar, entendeu? Vai. E é assim que acontece. E para finalizar, pessoal, você da comunicação visual, logo logo a gente vai ter mais um CV Sign. Não perca essa oportunidade. Março tá aí, né? Março Próxima tá edição, aí. março, temos uma em julho. Porque Maio também, né? Vai ter maio vai também. ter, julho. Porque assim, eu que entrei com com a empresa mais estruturada já fez total sentido, já mudou a minha chave de uma forma muito foda. Você que acha que tá tudo errado, você vai ver como vai virar a chave e vai ser um divisor de águas. Então, mensagem final, não percam o próximo CV Sign. Quem sabe vou estar lá de novo e vou falar um pouquinho dessa história de novo pra vocês. Valeu? Show, valeu. Show.